Exemplo 3. E agora se eu tiver a função f de xy igual a x à quinta mais 2y à quinta. Vamos ver o que acontece. Quem são os pontos críticos da minha função? É aqueles cujo gradiente é 0, 0. Derivada da f com relação a x dá 5x à quarta. Derivada da f com relação a y, 2 vezes 5, 10. 10, y à quarta. Ok? Então eu quero saber quando isso aqui é igual a 0, 0. Então x à quarta tem que ser 0, ou seja, x tem que ser 0. E y à quarta tem que ser 0, ou seja, y tem que ser 0. Então o único ponto é o 0, 0. Ou seja, é o único candidato a extremante local aqui. Bom, quem é então a hessiana? O hessiano, né? O hessiano eu vou pegar, fazer a derivada segunda. Deriva de novo com relação a x. Dá 20x ao cubo. Ok? Depois, derivada mista. Eu vou pegar esse aqui e derivar com relação a y. 0. 0. Derivada segunda com relação a y. Então eu vou pegar esse aqui e derivar com relação a y. Dá 40y ao cubo. Então determinante disso, 2 vezes 4, 8. Então deu 800 x ao cubo, y ao cubo. E quando eu avalio no 0, 0, o que eu vou obter é exatamente 0. Ou seja, ele falha aqui também, nesse aqui. No entanto, esse aqui a gente não pode fazer a mesma conclusão do anterior. Por quê? Eu tenho expoentes ímpares. Expoentes ímpares nos permite partes negativas. Tá? Então, o que vai acontecer aqui quando eu pego os pontos próximos? Aqui a gente consegue também analisar. Então, pelo teste, nada se conclui. Por outro lado, a gente tem o seguinte. Mas se eu pego a função e aplico ela no x0, no eixo x. No eixo x ela vai zerar o y, então vai ficar x à quinta. Essa própria função aqui, no próprio eixo x, o que vai acontecer? X igual a 0, ele não é extremante local. De x à quinta. Bom, então dessa forma, como eu sempre tenho valores negativos, né, da função para x negativo e valores positivos da função para x positivo, então o zero, x igual a 0, não vai ser um extremante local. Tá? Então se ele não é extremante local dessa, logo ele não pode ser extremante daquela. O 0, 0 não é extremante local. Então, ou seja, eu posso excluir ele. Então essa função não tem extremante local. É isso que a gente consegue concluir aqui. Na lista de exercícios tem vários outros exemplos, né, outros exercícios em que é possível calcular a hessiana, tá? Da função. Aqui eu só quis mostrar alguns exemplos, né? O primeiro exemplo foi um clássico que a gente calculou, né? E o segundo e o terceiro exemplos mostrar que mesmo quando a hessiana falha, né, o teste do hessiano falha, a gente pode ainda pensar. Como que a gente pensa quando falha, né? Para usar o teorema é simples. Então o teorema diz, o teorema conclui e a gente consegue parar por aí. Mas como esses dois exemplos aqui trazem para a gente como proceder quando a hessiana dá zero, ou seja, quando o teste falha, né? E o que a gente faz? A gente analisa a função, né? Mesmo que for para colocar, sei lá, no eixo, avalia nos eixos, no eixo x, o que a função acontece? O valor do 0, 0 é 0. Então no eixo x, todos os valores da função são positivos? Ou todos os valores da função são negativos? Se no eixo x mesmo eu consigo valores abaixo e valores acima, então a função não pode ter, o ponto 0, 0 não pode ser máximo nem mínimo. Ok? E isso aqui nesse caso, né? Agora no outro caso, que eu tenho dois potências pares ali, né? Então sempre vai ser positivo, porque potência par tira todos os negativos, tá?
Então, com isso, a gente consegue garantir que o valor da função é positiva, que então é maior do que o valor da função no 0, 0. Então, com isso, a gente garantiu que o 0, 0.d mínimo no exemplo anterior.